Olá pessoal, paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma edição do Escola de Discípulos. A Escola de Discípulos está aqui mais uma vez para trazer aquele bate-papo informal, falarmos da palavra de Deus de forma simplória e ao mesmo tempo trazermos alguma coisa relacionada à teologia para enriquecer. Você que tem nos acompanhado através da página no Facebook, a Escola de Discípulos no Instagram e também o nosso canal no YouTube, Escola de Discípulos. Nós agradecemos aí todos que têm nos acompanhado. Você que deseja acessar qualquer link, qualquer estudo que previamente já foi disponibilizado, está na página e também está no canal Escola de Discípulos. Cumprimento os meus irmãos e amigos. Evangelista Lucas. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe você que está nos acompanhando. Pastor Márcio, Pastor Anselmo, Deus abençoe. É um prazer novamente estarmos aqui em mais um bate-papo teológico, reunidos para falar da palavra de Deus, que é sempre um prazer, uma satisfação maravilhosa, meus amigos. É isso aí, paz do Senhor a vocês que têm chegado, vá compartilhando, né? Fique aí à vontade em curtir, comentar. Só lembrando mais uma vez que esse programa não é ao vivo, né? Por mais que apareça aí para você ao vivo, mas é uma transmissão. E nós queremos glorificar ao Senhor pelas vossas vidas sempre nesse programa, vocês que têm estado conosco aí semanalmente, não é? Dirimindo textos bíblicos, temas importantes, que são verdadeiras pérolas, né, Pastor Anselmo, que nós temos aqui trazido e compartilhado com vocês. Esperamos que, mais uma vez, sejam acrescentadas nas vossas vidas esse programa que está começando hoje. E hoje nós estamos aqui com um tema palpitante, gracioso, conforme já anunciamos durante a semana, que é hermenêutica, não é? E hermenêutica bíblica. Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto tão importante, relevante. E fique conosco. E eu não posso roubar a fala do meu amigo aqui, mas fala o que para eles fazerem. É verdade. Fique conosco, pegue papel, pegue caneta ou tablet, chama o pai, chama a mãe e nos acompanhe mais uma vez. Vamos embarcar nessa viagem de conhecimento. E como disse o pastor Márcio, hoje nós vamos falar sobre hermenêutica bíblica, tá certo? E antes de começar previamente no assunto de hermenêutica, a Bíblia, né, pastor Márcio, ela é um livro diferente dos demais livros, porque ela é um livro de parceria entre o homem e Deus. Sim. Né? Ela não é só um livro divino e também não é só um livro humano. Ela é um livro divino humano. Ela é divino porque foi inspirado por Deus e inspirado pelos escritores, e ela é humano porque foi escrita por homens. Exatamente. Então, a partir do momento em que a Bíblia foi escrita por homens, ela precisa ser entendida e ser compreendida de uma forma clara. E a hermenêutica é uma ciência, que nós vamos falar logo mais, que está exatamente para auxiliar a interpretação e a leitura de forma saudável da Bíblia, né, Evangelista Lucas? Exatamente. Para que nós venhamos iniciar esse bate-papo, vamos pegar um texto base para este momento, falando já de hermenêutica, que é João, capítulo de número 5, verso de número 39. Por favor, pastor Márcio, faça a leitura para nós. Então vamos ler Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, um capítulo de número 5, verso de número 39, diz-nos assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, nós temos um curto versículo aqui, mas que dentro dele, por si só, já temos que fazer alguns exames, né? Inclusive conforme nós temos a palavra aqui. E nós vamos começar então a fazer a hermenêutica, não apenas do verso, mas entrando no tema propriamente dito. Exatamente. Professor Lucas. Partindo desse pressuposto desse texto, nós já vemos que o próprio Cristo nos incentiva a fazer a hermenêutica. Sim. E a fazer a interpretação dos textos das Escrituras. Até porque, como estávamos falando aqui já, a palavra examinai, né, no termo grego da palavra examinai, significa fazer uma investigação, uma análise meticulosa por meio de perguntas, indagações. É uma análise totalmente peculiar, detalhada de tudo aquilo que está sendo lido, para
que se tenha uma boa interpretação e também se tenha uma boa compreensão. Agora, a hermenêutica, sendo um dos assuntos, pastores, ou uma das matérias da teologia sistemática, nós temos aí a hermenêutica que tem a sua raiz no grego. A palavra hermenêutica tem a sua raiz no grego, hermeneu, que significa interpretar, explanar. Este é o objetivo da hermenêutica, interpretar os textos da palavra de Deus. Existe, claro, a hermenêutica jurídica, existem várias outras hermenêuticas que analisam textos, sim, mas existe também a hermenêutica especial, que é exatamente a que nós vamos tratar hoje, que é a hermenêutica bíblica, para ser mais específico. É interessante da palavra examinar, que o senhor já trouxe a tradução, pastor Anselmo, é a respeito de fazer uma investigação minuciosa, né? Sim. E você vendo que não apenas investigando minuciosamente, mas fazendo pergunta. Por exemplo, quando a gente assiste um filme investigativo, criminal, você vê que quando chega a perícia ali, ninguém toca em nada, e às vezes eles começam a fazer como que pergunta, como será que, por que caiu assim, por que está nessa posição? E o que Jesus está colocando aqui é exatamente uma situação parecida, não é? De fazermos de forma muito minuciosa, examinando, fazendo perguntas ao texto. Exatamente. E as perguntas básicas são por quê, para quê, onde, não é? Quando, a finalidade, porque quando nós fazemos essas perguntas, nós vamos começar a ver, saltitando do próprio texto, algumas coisas que nós precisamos saber, não é? E para isso nós temos que, um feedback aqui já, nós temos que nos subsidiarmos de material contundente para, de fato, nós termos a confiabilidade daquilo que são as traduções, pastor Anselmo. Exatamente. E aquilo que vocês estavam dizendo, essa questão de examinar, ela é profunda, enquanto a leitura é muito superficial. Sim. Porque quando a gente lê de forma superficial. Agora, examinar, como já foi dito aqui, é algo acurado, meticuloso, minucioso, tá? Exige minúcias. Então você tem que ter ferramentas à sua disposição para poder estar examinando a Escritura. E examinar a Escritura, pastores, exige, em primeiro lugar, renúncia. Exatamente. Porque você vai gastar tempo. Não tem como você fazer um exame acurado, minucioso, se você não gastar tempo. E essa questão de perguntar para o texto por quê, onde, por quê, quem, isso são fatores básicos para a gente poder ter noção de contexto, de cultura da época, porque a Bíblia ela envolve cultura, ela envolve uma política da época, ela envolve muitas religiões que na época impérios, então tudo isso a gente precisa se situar, tá certo? Então a aula de hoje é exatamente para nos ensinar e despertar a curiosidade acerca desse assunto. E é o que se chamam de barreiras de interpretação. Sim. Línguas, cultura, tempo, geografia, não é? Sim. Leis, sim, no aspecto civil, que a gente já até falou muito aqui. Sim. Então, essas barreiras são barreiras de interpretação. Se eu não tomar posse do conhecimento da cultura da época, se eu não tomar posse do conhecimento da geografia da época, se eu não tomar posse do conhecimento, digamos também, dos tempos e estações, né, da época, digamos que porque Israel tem uma diferença muito grande nessa questão climática. Uma questão que parece mínima, mas até, por exemplo, a questão culinária. Culinária também, sim, exatamente. Né? Exatamente. A dieta. Exatamente. E fazendo assim um negócio bem rápido aqui, pastores, colocando, para que nós entendamos a questão da Bíblia, é o seguinte, um resumo básico, assim. A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. Então, veja que 1.600 anos Sim, é muito tempo. muito tempo. Certo? Cerca de 40 autores diferentes. Cerca de 40 o texto mais antigo tem quase 3.000 anos. Os mais novos tem 2.000. Exato. Então, quer dizer, quando nós lemos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, nós vamos sempre ver que é atribuído a Moisés, o escritor. Mas como ele vai falar de Abraão, que viveu 500 anos antes dele, ou seja, 2.000 anos antes de Cristo, Moisés viveu 1.500 anos antes de Cristo,
se não é pela revelação e a inspiração. E a Mais do tradição, que isso, E a tradição oral. Exato, a tradição oral. Aí entra 3 coisas: inspiração, revelação e tradição. Sim. Né? É. Ou seja, e aí textos mais antigos, como falando do princípio, a criação do mundo, aquele negócio que vem 4.000 anos, segundo alguns, né? Antes de Cristo. 6, ou até 6. Exato, Como é muito tempo. como é, aí vai entrar também o sobrenatural, né? Por isso que a Bíblia é um livro divino humano. Sim. Como é que Moisés sabia que um rio saía do Éden e se dividia em 4 braços? João Não é? Pison, Tigre e Exatamente. Eufrates. Sim. Então é uma coisa que a gente vê que o próprio Espírito de Deus, na questão da inspiração e da expiração, estava guiando os escritores ao longo desses 1.600 Porque anos. como fala da criação se ninguém estava lá? Até o próprio Deus falou para Jó: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Então ninguém estava no momento da criação, até porque o homem não foi criado. Foi criado no 6º dia, não foi criado antes disso. Se os 5 dias ele não presenciou. Exatamente. Exatamente. Então, mas Moisés vai ter a capacidade dada por Deus para fazer menção dos 5 dias da criação anterior ao homem de uma forma detalhada, minuciosa e enfim. Não, e sem contar numa outra questão que é o seguinte, por exemplo, quando a gente fala da Bíblia, cerca de 40 autores, né, que tem-se nela 2 testamentos, Antigo e o Novo, 39 livros no Antigo, 27 no Novo, 1.600 anos para ser escrito, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras, segundo a versão revista e corrigida. Isso. Então, assim, dentro destes dados, nós temos que fazer ainda as questões assim, de interpretação, porque houve muitos erros de copistas, Sim. né? Palavras. Muitos. E aí nós vamos tratar sobre isso aqui, e para isso é muito interessante essa matéria chamada, literalmente, hermenêutica, tá? E aí nós vamos começando já, como o professor Lucas deu a definição. Nós temos o que mais aí, professor Nós Lucas? temos aqui a questão de que nós precisamos saber diferenciar o que é a hermenêutica. Já que a hermenêutica é a interpretação, é a arte de interpretar, a própria hermenêutica vai ter ferramentas, a saber, 2 ferramentas específicas que se utilizam delas para fazer uma interpretação, para se fazer a hermenêutica. Dentro dessas 2 ferramentas, nós temos primeiro a exegese. Exegese, segundo a palavra e o prefixo ex, significa extrair, Sacar. tirar, sacar. né? A mensagem ou o que o texto quer dizer, o próprio texto oferece informações, conteúdos, lugares e pessoas. A exegese é uma ferramenta da hermenêutica. A exegese é uma forma de se interpretar o texto, tá? É uma forma de se retirar do texto que ele tem para que se faça a hermenêutica e se interprete. A exegese vai trabalhar com uma análise de personagem, significado de nome, lugar, onde vai entrar aquilo que nós chamamos de dialética, que é o aprendizado por meio de perguntas, dentre as quais perguntas, o pastor Márcio já fez menção de algumas aqui, que é o que, por quê, para quê, onde, quando e quem. Eu tenho que perguntar isso ao texto. Quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? O que estava acontecendo? Quando se chegou a carta para tal pessoa, se tratar das epístolas? Por que ele está tratando sobre esse assunto? O que move o autor a escrever isso? Qual é a visão daquele que está recebendo os textos? Qual é a visão daquele que está recebendo o recado ou as mensagens daquilo que está sendo escrito para eles? Então, a exegese vai trabalhar com isso, em retirar as informações, extrair as informações, tirar as informações do texto. E aí vai exigir o quê? Análise, como o senhor falou, das ferramentas, porque eu vou precisar de subsídio de mapa, eu vou precisar de outras versões bíblicas, vou precisar de livros que falem sobre cultura judaica, porque nós não temos o domínio total de uma cultura extremamente oriental possível, e patriarcal. Dicionário, né, das línguas originais da Bíblia. Exatamente. Nós já vamos falar quais são as línguas originais da Bíblia, mas eu me lembrei agora sobre a passagem do jovem rico, quando ele chega para Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a salvação? Né? E Jesus disse: como é que você lê a Escritura e como é que você interpreta? E ele citou os mandamentos. Então, para o judeu era muito importante esse quesito de interpretação. Como você lê
e como você a interpreta. Né? Eu poderia dizer que a interpretação define como vai ser a sua prática de fé. Sim. Sim. É muito importante isso. Inclusive, Jesus fez essa pergunta algumas vezes, né? Sim. Não apenas para o jovem, Sim. mas ele fez para um escriba a respeito aquele texto do sacerdote, o levita, Sim, vinha descendo bom samaritano. exatamente, do bom samaritano, né? Vinha descendo para Jerusalém para Jericó. Jericó, isso, para Jericó. Eu estou com outro nome aqui, para Jericó. E aí ele vai perguntar, mas quem é o meu próximo, né? Aquela questão. Como é que tu interpretas essa questão aí de... Vamos ver. E aí o Senhor tinha que muitas vezes montar aquela metáfora, né? Na língua portuguesa, que a gente chama na Bíblia, que é chamada exatamente. de parábola, ou seja, uma forma de linguagem. Interpretação. Então, assim, como que você vai interpretar essa questão? Então, para mim mostrar uma verdade aqui, eu vou montar um texto paralelo aqui, uma história, né? A parábola, a metáfora, ou seja, é uma forma de linguagem que nós temos dentro da Bíblia. Sim. E que é muito interessante para que nós entendamos E essa questão de pergunta é tão importante que os gregos chamavam isso de maêutica, né? Sim. Os gregos tinham esse costume, e a gente vai observar o método interrogativo de Jesus em ensinar, e principalmente em responder. Jesus respondia com o método interrogativo. Perguntas. Ele nunca respondia uma pergunta de forma direta. Ele sempre respondia uma pergunta, gerando outra pergunta, e com essa pergunta que Jesus gerava, ele confrontava de forma argumentativa e desarmava fariseu, essênio, saduceu e escriba. Exatamente. De uma forma tão incisiva, enfática, que eles ficaram sem reação. Sem resposta. E que muitas vezes, inclusive, não é que Jesus não teria uma resposta para dar à pergunta deles, mas o Senhor fazia outra para literalmente confrontá-los com aquela ideologia que eles tinham e uma lei que eles muitas vezes interpretavam errado. Como, por exemplo, João 8 a respeito da mulher pecadora. Olha, Senhor, a lei manda a gente apedrejar. Tinha que apedrejar os dois, mas só tinha ela. Só que, além deles estarem interpretando errado, ele poderia dizer para eles, vocês estão interpretando errado. Mas ele resolve fazer o quê? Perguntar o quê? Quem é que de vocês não tem pecado, atire. Ou seja, ele confronta de uma forma muito interessante a respeito do batismo de João. Né? Se eles respondessem no batismo de João, então por que vocês não obedecem? Se é de Cristo, então o que vocês estão questionando essas questões? E ele desarmava de uma forma muito inteligente. Então a gente precisa de saber por que está sendo respondido daquela maneira. Né? E a gente vê que como a cultura helenística ou grega havia tomado conta das escolas de interpretação da época de Jesus, porque esse método de interpretação, a maêutica, é um método socrático. Socrático, veio de Sócrates. E aí perpetuou-se essa inteligência dentro das escolas que haviam na época de Jesus. Nós temos 3 escolas, né, que é a escola de Eliel, a escola de Shammai e de Gamaliel. Cada escola tinha sua linha de interpretação. São as escolas mais conhecidas que a história nos dá subsídio para entender que elas são as mais conhecidas, tomando destaque, claro, mais Gamaliel depois, que era neto de Liel, ou Eliel, né, ou Hilel, tem, né, dependendo aí da transliteração. Enfim, então, cada escola tinha sua linha de interpretação. Então, a exegese é fundamental para que a gente tome informação do texto, retirar do texto as informações. Toda vez que você lê, o texto por si só vai te informar. Ele vai te informar alguma coisa. Então você precisa cada vez mais extrair, analisar. E aquilo que o pastor falou aqui, o pastor Anselmo falou, exige tempo, exige renúncia, e é muitas vezes o trabalho hermenêutico do pregador que vai definir a profundidade da mensagem dele. Exatamente. Né? É que é uma das coisas que eu já ia até entrando aí quando o senhor fala sobre o trabalho que se dá, e a Bíblia, queridos, escute isso. A Bíblia é a palavra de Deus, é o livro de Deus. Quer saber o que Deus gosta e o que Deus detesta? Tem que ler a sua palavra. Só que examinando. Porque, infelizmente, essa é uma grande verdade, nós não somos dono da verdade, muito longe. Né? Somos discípulos, né? Meros discípulos, estamos estudando. Mas nós queremos compartilhar convosco, dentro desse programa, literalmente essas questões aqui. E infelizmente tem muitos expositores da palavra de Deus que às vezes são muito rasos, e rasos ao ponto de errarem tantos nos textos, e que fazem a igreja, inclusive, nós vamos citar mais para frente,
alguns textos que provavelmente você já tenha ouvido e que às vezes não tem nada a ver com o que o texto original diz. Mas né? E às vezes nem o que nós lemos uma coisa e falamos outra. Exatamente. E o que o senhor falou é de suma importância, porque isso aí está ligado à displicência. Sim. Né? Alguém que não se preocupa em examinar, não gasta tempo, não se esforça para vai gastar dinheiro. Isso é um mal. Vai gastar dinheiro. Infelizmente, também. Eu sou brasileiro, nós somos brasileiros, e isso é um mal de brasileiro. Brasileiro. Felizmente, aquele jeitinho brasileiro, né? Aquela coisa rápida. Para não dizer preguiça, pastor. Preguiça. Que a verdade eu acho que é isso aí. Porque como o próprio escritor Salomão, ele disse que aquele que estuda, enfado traz ao próprio corpo. Sim. Porque estudar... Uma determinada vez o reverendo Hernandes Dias Lopes faz questão de citar que é um grande expositor, um grande intérprete da palavra, um exegeta. E ele chegou a dizer que uma certa vez um irmão estava passando perto da casa de um pastor e o pastor estava estudando. Aí perguntaram para ele, ô pastor, o senhor está descansando? Ele disse, não, eu estou trabalhando. Aí depois esse mesmo irmão, esse mesmo crente passou de volta e ele estava lá carpindo uma hortinha ali. Ô pastor, o senhor está trabalhando? Ele falou, não, agora eu estou descansando. Ou seja, quando nós nos imbuímos ao estudo da palavra, olha aqui, nós temos aqui um dicionário, aí eu vou para outro dicionário, aí eu vou para uma versão bíblica, vou ver uma nota de rodapé, sim, aí eu tenho que comprar um outro livro que um amigo me indicou. E aí quer dizer, gasta-se dinheiro, tempo, aí a gente vai ver 2, 3, 4, 5, 6 horas, né? Sem contar que para você montar um sermão com tema, título, introdução, com um meio dele, conclusão, tem-se todo um desgaste. Então, às vezes, você leva muitas horas, e aí tem gente que acha que numa exposição de 40, 50 minutos, 1 hora, ou seja lá o tempo que vai se gastar, dependendo do tema, é assim que se preparou. Imbui-se horas e, às vezes, dias para, literalmente, aquilo. Então, tem que se gastar tempo, tá? Então não é... E aí tem muita gente que ouviu e aí sai replicando. Exatamente. Sem fazer aquela contextualização, por exemplo, como os bereanos faziam, de examinar para ver se era aquilo mesmo, e aí sim poder replicar. Porque não há nenhum problema de eu ouvir um pregador e replicar algumas falas e frases dele. Mas desde será que você não pegue de forma integral. E outra, será que está realmente ali? Se tiver, você está fundamentado assim na palavra. Como eu acabei de citar um exemplo de uma exposição do pastor Hernandes Dias Lopes, reverendo, nós podemos fazer, mas tem que estar na palavra de Deus. Não, exatamente. E partindo desse pressuposto, a análise dá muito trabalho, e nós três que estamos aqui, todos nós somos professores de teologia. E nós sabemos como isso funciona. Não estou falando isso aqui para que a gente se exalte ou para que haja nenhum tipo de reconhecimento de alguém, enfim. Isso aqui é porque nós lidamos com a palavra de Deus todos os dias. Nós somos professores e nós estamos voltados a esse trabalho. 4 horas para nós é muito pouco. Sim. Nós que estudar 4 horas para nós, isso para a gente é muito fácil, muito simples. Por quê? Porque nós já estamos envolvidos com isso e sabemos o trabalho que isso dá. Nós damos aula aqui, e a aula geralmente é de noite, não é, pastores? Sim. A aula geralmente é de noite. Mas a gente já acorda de manhã e já fica analisando o dia inteiro a aula, analisando os textos, para que a aula seja proveitosa. Então é um bom trabalho a ser exercitado ou ser executado. Aqui na Escola de Discípulos é da mesma forma. Nós nos preparamos para vir aqui, para falar, né, para poder trazer a você um bom conteúdo, porque dá trabalho, dá muito trabalho, tanto ensinar quanto pregar, mas tudo bem, tem gente que não dá tanto trabalho pregar, porque realmente ele não se dá o trabalho. Mas a pregação boa sempre vai ter muito trabalho por trás dela. Com certeza. Tá? É aquela velha frase até filosófica, né? As pessoas querem mel, mas não estão dispostos a enfrentarem a colmeia. Sim. Exatamente. Então, querer o mel é muito fácil, agora enfrentar a colmeia para retirar Exatamente. É muito difícil. Então, mas por isso que nós utilizamos aquele termo cavar. Cavar. Que geralmente o ouro, a prata, as pedras preciosas estão debaixo da terra. Sim. E para achar tem que cavar muito. E as melhores estão nas maiores profundezas. Maiores profundezas. Verdadeiramente. E aí, Exatamente. eu estou falando, não é para agora, mas só o senhor falando de mel, colmeia, lembrei de Sansão. Mas depois a gente vai falar sobre algumas interpretações. E aí temos erros aí sobre... E aí entra o que o senhor falou de replicar sem ver se está certo. Exatamente. Isso é muito importante porque por causa disso se criou muitas ideias. Né? Algumas nós falamos aqui já.
Vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, ai das grávidas, o arrebatamento vai acontecer, vai sumir da barriga a criança. Aí pregaram isso, aí ouviram e saíram falando, saíram dizendo, né? Tirando um monte de outras situações que pregaram, ouviram e em vez de consultar, saiu replicando. E o pior disso tudo, a gente vai mudar já tópico pra gente não... Mas o pior disso é assim, ó. Quanto tempo você tem de cristão? Eu te faço essa pergunta. 5 anos, 10 anos, 15 anos? Talvez você vai dizer, não, pastor, mas eu já nasci em um lar cristão. E quantos anos de idade então você tem? 40, 50, 60? E às vezes esses 30, 40, 50, 60, você vem ouvindo a mesma coisa. E aí quando alguém te mostra uma verdade, a gente tem até dificuldade de acreditar. Porque uma vida acho inteira... que é heresia. Aprendendo errado. Aí é heresia, porque você aprendeu, você aprendeu dos seus líderes, da sua denominação, digamos assim, da maioria dos livros publicados, de uma forma. Sim. Quando você analisa a Bíblia, você vê que não está daquele jeito. Exatamente. Aí você começa a descobrir que há outras linhas, que realmente é a forma de se interpretar de outra forma e tal. Então, o estudo traz libertação. Traz libertação. O estudo te liberta. E tem uma frase que diz assim, pastor, tem uma frase muito interessante que diz assim, quando você não lê, você é obrigado a acreditar no que te falam. Exatamente. Então isso é muito importante. E esse aqui é bem esdrúxulo, mas assim, deixa eu só citar, antes da gente chegar lá nas interpretações, pastor Vamos lá, Marcelo, vai lá, vamos embora. A televisão antigamente tinha antena, e era antena assim, né, lembram? Em V, em cima da televisão. E aí tinham pastores mais tradicionais antigos, diziam que era o chifre da besta. Né? O chifre da besta era literalmente a televisão. É interessante. É um negócio, engraçado. De se rir, mas assim... E hoje a maioria dos templos tem um sistema de comunicação avançado, um data show, uma televisão, um computador. Pois é. E então a gente você vê a importância da interpretação. Estamos enfatizando a você. Não é lá atrás, mas... Vamos lá. O que não é, o professor Lucas? O que não é... Exegese, que é a ferramenta da hermenêutica. Nós temos que diferenciar também exegese de eizegese. Porque enquanto a exegese é extrair, a eizegese é colocar. Eu olho no texto e falo, eu acho que é isso aqui. Inserção. Aí eu vou lá e coloco no texto o que eu estou pensando. Né? Geralmente se o senhor queria dar um exemplo sobre eizegese, um exemplo conhecido ou não conhecido, enfim, que a gente tem aí famoso, de colocar no texto o que se pensa. Colocar, por exemplo, deixa-me citar um aqui. Eu tenho um que eu lembrei aqui agora. Tá, então, o senhor falou foi no queima-roupa, porque aqui é ao vivo, mas enfim, uma exegese. Quando Judas chegou para entregar Jesus lá no Getsemane, né? Sim. Prensa de azeite naquele jardim, a Bíblia diz que ele tendo chegado, e o sinal seria que ele beijou. Só que aí a gente fala que ele chegou e deu um beijo no rosto. O texto não diz que é beijo no rosto, diz que ele beijou. Beijou. Exatamente. Mas a nossa cultura aqui, quando a gente chega e saúda alguém, você vai beijar, não é? Geralmente no rosto. Mas não diz que era no rosto. Por exemplo, é uma exegese. Eu não posso dizer que ele beijou no rosto. Se o texto não diz. O texto não diz isso. Até também tem uma muito conhecida, essa é uma das mais conhecidas, que na grande tribulação não vai ter morte. Por quê? Porque o Espírito Santo vai ser retirado da terra também, junto com o arrebatamento. Exatamente. Isso. Aí o que entra também o quê? Mas replicaram isso. Mas por quê? Por causa da quinta trombeta, que diz que a morte vai ser tirada por 5 meses para atormentar os que têm a marca da besta. Então, ou seja, 5 meses será retirada. E o período de tribulação tem 7 anos. Aí ouviram isso e, não, a morte vai ser tirada da terra. Até pregadores muito renomados já ouvi falando isso. A morte é retirada da terra, mas o texto diz que é durante 5 meses de tormento da quinta trombeta. Apenas durante 5 meses. Rapaz, tá dando pra entender ou não? Então, colocaram... Eu vi um texto bem mais simples. É que o Lucas, ele é um grande escatologista, né? Mas aí, olha que coisa interessante, né, pastor Anselmo? Verdade. Ou seja, seja com coisas simples ou com coisas mais sistemáticas, não podemos, irmão, colocar... E Jesus não tem casa, pastor? Jesus não tem? Não tem casa. É complicado, hein? Aí pegaram aquele texto, as aves. Né? As raposas têm confins, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar. Ele não tem casa. O texto está dizendo isso? Não. O texto está dizendo que ele não tem casa? Não, então o que acontece? Pegaram esse texto e disseram que Jesus não tem casa por olhar e colocar a exegese, ou seja, colocar o que eu estou pensando no texto, não deixar ele falar por si próprio, porque ele diz isso para um camarada que diz assim, posso te seguir? E ele tá querendo mostrar para ele que ele tá em missão, ele tá em propósito, é renúncia, é entrega. Né? Eu não tenho onde reclinar a cabeça na questão do seguinte, eu estou entregue à minha missão.
certo? O meu tempo é todo para É o trabalho todo do pro pai. trabalho do pai, exatamente. Então aí não, mas Jesus não tem casa. Jesus não tem casa. Irmão, e em nome de Cafarnaum? Jesus. E Cafarnaum? Não, mas Cafarnaum. são umas coisas- É? Cafarnaum, Mas o texto menciona que ele morava em Cafarnaum. Aquela outra questão Né? que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Como que nós explicamos isso aí? Exatamente. É. Na Não, houve uma verdade- mudança de nome. Na verdade, nunca foi trocado. Nunca né? foi trocado. Não Na há verdade, texto que Deus diz que está trocando, Não. como foi o caso de Abraão, de Abrão para Abrão. Eu troco o seu nome. É, O caso Sarai de pra Josué, Sara. que foi Moisés que trocou, que também não foi Exatamente. Deus, foi Foi Moisés. Moisés. Era Não é? Números 13, era Oséias, Oséias. e o próprio Moisés Chamou o de chama, Chama Josué. de Josué. Josué. A questão de Saulo, um nome hebraico, Saulo, né? hebraico. Saul, que vem de E Saul. Paulo é a pedido. forma grega do mesmo nome. Exatamente. Então, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E outra, Paulo caiu do cavalo. Exato. Colocar. É. Coloca-se no texto o que está Coloca-se no texto. Só porque ele caiu por terra. É uma Mas exegese. pode ser que ele se dobrou, se Atos capítulo 9 diz que quando dobrou ele o veio joelho. aquele clarão, ele É. caiu. Assim, claro, eu posso fazer e ter um pensamento... A Bíblia diz que ele de realmente estava sobre a sua cavalgadura. O que nós Sim. entendemos era um animal, tá? Transporte da época poderia ser um cavalo, poderia ser um jumento. camelo, um jumento, não sei. Mas Mas eu não afirmar, posso fazer uma o exegese problema e é colocar no exatamente texto afirmar. o que E o outra, texto não diz. E se ele havia acabado, ele estava sobre a cavalgadura, só que ele também, a Bíblia diz que ele cai por terra. Então quer dizer o quê? Que ele saiu do animal e caiu? Então, ou seja, tudo tem que ser bem analisado para que não haja afirmação de coisas que a Bíblia não está dizendo. Nós temos até um livro aqui, é bom a gente até recomendar, né? Sim, muito Vamos bom. recomendar um livro aqui do Antônio Evangelista, Pastor tá, um Antônio autor. Evangelista, um grande homem de Deus, inclusive Isso. um amigo, conheço ele. Maravilha. Exatamente. Escreveu um belíssimo livro A Bíblia não diz. sobre o que a Bíblia não A diz. Bíblia não diz, ó. Este é um livro espetacular, cheio de textos que se interpretam errado, colocando a exegese, o que se pensa. Aqui se interpreta corretamente. Até o pastor Anselmo se surpreendeu com aqui, não foi? Muito bom. Gostei Sobre o muito. bezerro de ouro. Muito bom. E assim, incrível. Para sua leitura é maravilhoso. Muita coisa Então, que a Bíblia realmente exegese- não diz. A exegese é perigosa. É. Muito perigosa, senhores. Então nós temos que tomar cuidado. Exegese é extrair. Exegese é colocar. É colocar. Fazer O meu inserção. pensamento. E geralmente isso sempre vai acontecer porque nós temos a mente ocidental e a Bíblia é extremamente oriental. Uma outra exegese que a gente observa muito, eu já vi, e eu acredito que vocês já viram, pregadores ensinando que Deus colocou ao oriente do Éden, para guardar o caminho da árvore da vida, querubins com espadas flamejantes de fogo. Não. E eu já acompanhei até lições da revista, né, de algumas escolas, com um retratozinho de querubins com espada de fogo na mão, protegendo o caminho para a árvore da vida. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que Deus colocou querubins e, detalhe, e uma espada. Acréscimo. Acréscimo. Adicional. Adicional. Então, são exegese, é colocar no A espada texto se movia sozinha, sozinha. pegava fogo. Ali é um E ela mistério. ficava se movendo para guardar. O querubim Símbolo ficava parado. interessante, né? É. Ou seja, a espada de fogo não está na mão. O flamejante não está na mão do Do querubim. querubim. Então tem que saber ler. Como se ele Aí fosse se eu um gladiador. colocar- Exatamente. Não, aí, mas aí eu coloco a minha interpretação, eu estou fazendo uma exegese. Tome cuidado com isso. é só outra situaçãozinha rapidinho. Sim, pastor. Quando o pastor Anselmo falou aqui a respeito do Saulo e Paulo, né, que ele não teve o seu nome trocado, óbvio. Nós vamos encontrar, por exemplo, Pedro, que tinha 3 nomes. 3 nomes. Né? Pedro, Simão e Cefas. Cefas. Né? Então, assim, nós vamos encontrar sempre ele sendo chamado de Pedro, mas várias vezes também Simão. E não quer dizer que foi trocado. Só que quando André, porque André foi quem era discípulo de João Batista, depois passou juntamente com João. juntamente com João, depois ele passou a ser discípulo de Jesus, quando o próprio João disse: eis aí o Cordeiro de Foram Deus os que primeiros tira discípulos, os inclusive. primeiros, eis aí o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Exatamente. E aí é interessante que quando ele vai ao seu irmão, né, ele vai dizendo: Simão, nós temos encontrado o Messias. E quando ele vem, aí ele diz: tu és o Pedro, né, quando ele vai chamar Simão, Simão, aquela questão de ser ouvinte, porque Filho de Simão é Bar ouvinte, Jonas. filho de Bar Jonas, O que filho é de Jonas, na verdade. Bar, que é filho Filho. de Jonas, né? Bar, filho de Jonas. E aí ele vai falar sobre Pedro por causa do seu temperamento. Pedro, né? Petrus, pedra pequena, Fragmento de fragmento, pedra. tem tudo a ver com aquela questão do seu
Está da sua ligado à personalidade. rocha. Exatamente. E é interessante, Ligado pastor, à que esses 3 nomes, os 3 são de línguas diferentes. Sim. Porque Cefas é aramaico, Aramaico. Simão é hebraico Hebraico e Pedro é grego. grego. Tá? Exatamente. Então aí, E por- agora Cefas e Pedro significa a mesma coisa, E por que é pedra curiosidade, pequena. Agora Simão é aquele que ouve, aquele que foi ouvido. Ouvinte, Por exatamente. curiosidade, Simão, hebraico, Petros, grego e Cefas, aramaico, as 3 linguagens da Bíblia. Grego, Vamos já hebraico e mudando aí, aramaico. aproveitando isso aí. Né? Tem inclusive Agora- os 3 idiomas que a Bíblia Exatamente. Exatamente. Agora, hermenêutica também não é a crítica textual. A crítica textual também é uma ferramenta da hermenêutica. Como que a gente trabalha com a crítica textual? Vou dar um exemplo aqui. Vou ser bem ousado. Eu tenho um exemplo bom. Eu tenho um bem Vamos lá. pesado aqui. Vamos lá. João 5. Hum. João capítulo 5. Eu vou já tá até perto aqui já. Então vamos lá. O texto está dizendo aqui, ó. Porquanto um anjo descia, capítulo 5, verso 4, Ah, sim. em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Em algumas versões, você vai ver que esse João texto... 5:4, que 5:4. o professor acabou de ler. Em algumas versões, na Bíblia-chave aqui, deixa eu Tem ver. um parênteses. Por Tem um quanto o anjo parêntese, descia ou em um certo colchete. tempo. Isso. O que é isso? É para enfatizar Uma que esse engenharia. texto não estava no texto original. Exatamente. Na verdade, é uma forma que o copista achou de explicar o que ele estava escrevendo. Ou seja, isso era uma cultura, uma tradição que foi colocada na mente dos enfermos. Não havia anjo que descia ali. Porque se eu disser que anjo descia ali e agitava as águas e o primeiro que caísse era curado, eu vou dizer que Deus dá milagre por meio de sorte. Sim. Eu vou dizer que é Parece uma... Exatamente. Exatamente. que é Aí a você mega, fere o a princípio. mega cena de Deus. Então aí isso é muito É o perigoso. quê? O quê? A mega Mega cena Sena. de Deus, não é? Porque É o não, sorteio, o primeiro né? que cair pegou, hein? Entendeu? Então, Tem que ser esperto. exatamente, agora a crítica textual me faz trabalhar isso, ou seja, não estava nos textos manuscritos, nos originais, que são os autógrafos, e depois, claro, nas cópias. E aí os copistas acrescentaram para quê? Para me explicar, para me entender o porquê que eles ficavam ali esperando. E era época de festa. Dar-se a entender que esse mito foi criado para tirar os enfermos da época de festa de Jerusalém. Para não atrapalhar a festa, para não ficar fazendo pedido de esmola. Então é isso que o texto está dizendo. Fala agora o seu exemplo, por favor, de crítica textual. Não, a minha crítica já é uma crítica mais panorâmica sobre o próprio Pentateuco, né? Porque a gente vai ver, e a tradição judaica atribui o Pentateuco a Moisés. Sim. Mas nos últimos capítulos de Deuteronômio, ele está narrando a sua própria morte. Peraí, como é que Moisés escreveu o Pentateuco? E ele está narrando os filhos de Israel lamentando a sua morte no Monte de Pisga. Isso é uma Sim. crítica Né? textual. É uma crítica textual de forma panorâmica. Panorâmica. Porque ela já envolve Tá, todo o então, e Pentateuco. se for aí, a gente acresce ainda o primeiro livro histórico de Josué, que no final também tem a sua morte. A sua morte. E aí Josué é atribuído que ele É. tenha escrito o próprio livro, quando na verdade, irmãos, é muito complexo, é muito. A complexidade, ó, eu até, um dado aqui que eu vou colocar para os queridos irmãos, é o seguinte, ó, a divisão dos capítulos da Bíblia se deu em 1250 depois de Cristo, ou seja, século 13. Certo. Se a gente for analisar, é muito pouco tempo. Muito pouco pouco Que tempo. foi feito o quê? A divisão dos capítulos, dos versículos do Antigo Testamento, século XV, Menos 1445. tempo ainda. E o Novo Testamento, 1551, século XVI. Ou seja, se nós formos pegar a divisão dos capítulos, versículos do Antigo Testamento e versículos do Novo Testamento, literalmente tem uma questão de pouco tempo, pouquíssimo tempo, tá? Então, assim, se analisarmos bem, é por isso que precisamos de fazer essas aferições, além da Bíblia não estar pautada em ordem cronológica, né? Que já é Onde outra vai exigir complexidade. mais de crítica textual. Exatamente, de crítica textual. Porque se a gente for pegar quem escreveu Revelação, Inspiração e qual que é o outro? Iluminação. Iluminação. Não, a questão que o senhor colocou lá no começo, quando a gente falou... Inspiração. Não, Tradição. 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 Tá? judaica. Então, assim, questão de iluminação, revelação e a tradição. Isso, Tradição. revelação, Tradição inspiração oral. e tradição. Tradição, só uma coisa É. que vai falhando aqui. Então, Vamos assim, e não tem aquela ordem cronológica. Então, a gente, pra se reportar um texto, é que você pega aqui, daqui a pouco você vai lá na frente, você tem que voltar aqui pra fazer um compêndio daquilo que... Daquilo que é de fato. Então, gasta-se muito tempo. Tá ok? Isso é crítica textual. Irmãos, partindo desse pressuposto, a crítica textual é essa análise meticulosa sobre encaixar os textos. Queríamos dar aqui mais um exemplo,
que é Romanos 8. Pastor, lê Romanos 8. Qual é a versão que o senhor está aí? Eu tenho aqui a reversão Almeida, Revista e Corrigida. Por favor. Pode ler? Portanto, é o 8:1, né? Isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora observa uma coisa. A versão que eu tô aqui é Almeida Corrigida Fiel. Tá do mesmo jeito que o senhor escreveu aí. Que o senhor leu aí. Agora, eu abri aqui no meu celular a King James. Certo. Olha como que está escrito aqui, ó. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tá, é essa a versão que eu tenho. Só o que acontece? Não especifica que os que estão em Cristo Jesus têm que andar segundo a carne. segundo o Espírito. Ah. E não segundo a carne. Então o que acontece? Isso é crítica textual. Por isso é importante termos boas versões, pastor. Para nós estudarmos a Bíblia, analisarmos a Bíblia, e aí entra também a crítica textual, que não é hermenêutica, né? que é uma ferramenta da hermenêutica para se ter uma boa interpretação, tá? Muito bem. Pois bem, quando nós falamos de hermenêutica, irmãos, é importantíssimo nós termos pelo menos noções das línguas originais. As 3 línguas que a Bíblia foi escrita é o hebraico, o aramaico e o grego. Claro que hoje nem todo mundo vai ter nem noções, porque nem todo mundo conhece. Porque noções, quando a gente fala de noções das línguas originais, estamos falando de dominar o alfabeto, saber algumas coisas sobre alguns verbos, palavras, tempo de verbo, tempo verbal e etc. E nem sem todo contar a polissemia. E a polissemia. E nem todo mundo se envolve com isso, nem todos os estudantes da Bíblia se envolvem com isso. E é por isso que, de antemão, já quero fazer uma indicação aqui, pastor Anselmo. Ok. Dessa Bíblia, para quem não tem conhecimento Essa Bíblia é minha. das noções, que é a Bíblia do pastor Márcio. E aí, Palavra-chave, muito boa. nós queremos indicar, ó. Viu? Palavra-chave, tá? Da CPAD. Da CPAD, muito boa. Por quê? Porque ela vai fazer isso, dar a chave das línguas originais. Não são todas as palavras. Não são todas, mas as palavras principais. hebraicas. Deixa eu também indicar um outro livro aqui. Por favor, que a gente trouxe por gentileza. Além disso aqui, ó. O Vini, né? Ou Isso. o Vine, da CPAD também. Esse aqui já é a questão das palavras exegéticas. Exegéticas, né? A semântica das palavras. Exatamente, o significado exegético expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento. Tá? É um belo dicionário que não pode faltar na sua biblioteca. Não pode faltar. Essas questões de... Principalmente quando não se tem conhecimento das noções do grego, do hebraico, do aramaico. Agora, por que é importante conhecer a língua original ou tentar analisar o mínimo do que é o texto que você está estudando no original? Vamos dar aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro, eu quero dar um exemplo de Gênesis. Vamos ler juntos? Gênesis capítulo 2. Se eu não estiver enganado, Gênesis 2:7 aí, tá listado a palavra vida, não é? Vida não no singular. E formou o Senhor Deus Isso. o homem do pó da terra e soprou em seus narizes ou em sua narina o fôlego da vida. Vida singular. Vida no singular. Só que se você ler esse texto no hebraico, tá a palavra hebraica Raim. Raim. Raim significa vidas. Porque Rai é vida singular. Raim é plural. Se fosse Raiá, era plural. Raiá era singular. Rai ou Raiá. Isso. Agora, Raim é plural. Plural. Falando que Deus deu vidas para o homem. Claro que a interpretação do texto é o quê? Que Deus deu para o homem tanto vida física quanto vida espiritual. Por isso que o homem é o único ser que tem a sensação de 2 ambientes. Ou seja, um ambiente espiritual e um ambiente físico. Só que olha a importância. Se nós não lermos o texto original, não achamos isso, não analisamos isso. João, agora indo para o grego, que é o Novo Testamento, João 8,32, que esse texto aqui, irmão, a gente conhece de cor, salteado. Mas está errado a forma com que a gente professa ele. João 8,32 o que, pastor Márcio? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verbo conhecer, hoje, por mais que o verbo conhecer, na sua raiz, ele realmente significa um envolvimento profundo, conhecer hoje tornou-se obsoleto. Porque conhecer hoje é tomar informação. É tomar informação. Sim. Só que o verbo grego de conhecer no texto original é gnosco. E gnosco significa envolvimento, se envolver. Aí, se você estudar isso, você vai ver que havia uma expressão idiomática. E a expressão idiomática no grego era, eu tenho no olho. Quando alguém dizia, você conhece alguma coisa?
Se ela conhecesse profundamente, ela dizia, eu tenho no olho. Se ela não conhecesse, ela não conheço. Por quê? O que é eu tenho no olho? Porque ela estava dizendo que, assim como a pupila dos olhos, que é esse círculo bem pequeno, preto, que todos temos, é envolvida pela íris, que já é colorida, alguns, né, vão ser mais claros, outros mais escuros, variando as cores. A íris envolve a pupila. Então quando ela dizia eu tenho no olho, ela está dizendo eu sou envolvido neste assunto, que é o termo gnosco. Quando Jesus... conhecer pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro. Aí quando Jesus ele olha e diz assim, conhecereis a verdade, ele está dizendo, deixa a verdade envolver vocês. Conheçam de Tem forma intimidade profunda. Tem intimidade com a verdade. Aí a libertação acontece, porque a gente conhece muita gente que conhece a Bíblia, Mas conhece não é a verdade, liberto. mas não é liberto. Se você for analisar isso aí, parafraseando com esse texto, aquela questão de Mateus 16, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem que estão dizendo aí ser Que diz ser o filho do homem? filho do homem? Eles vão dizer o quê? Os profetas. E vocês? Ou seja, vocês têm andado comigo. Parafraseando, nós Exatamente. temos dormido junto, caminhado junto, vocês têm visto milagres. O que vocês dizem? Ou seja, eles poderiam ter dito, né? Literalmente, nós lhe conhecemos pelo lado Exatamente. de dentro, como que é o globo ocular aí que você falou? A pupila. Pela pupila. Ou seja, é um negócio bastante E interessante. só se levanta um. Ainda pela revelação do Pai. Revelação do Espírito Santo, que é Pedro dizendo que ele era o Exatamente. Filho de Deus. Ou seja, conhecer a palavra, e quando a gente fala de conhecer a palavra, é conhecer o próprio Deus. É por isso que é o seguinte, ó. O que é isso aqui? A Bíblia. É aberta, é um livro, e fechado. Um livro também. Porque tem gente que diz, fechado é um livro e aberto é um E a livro. boca de Deus. Não, aberto é um livro. Irmão, se eu pegar um isqueiro aqui um pouco embaixo, ele vai queimar do mesmo jeito dos outros. É o livro. Quando o Davi disse, eu escondi a tua palavra no meu coração. Não é o bombeador de sangue, pastor Anselmo. Exatamente. É aqui. Exatamente. Coração. Eu tenho na mente. Para eu não pecar. A Bíblia aplica a palavra coração à sede das emoções humanas, se referindo à alma do homem. Sim, né? a alma. E a alma é subdividida em sede de entendimento e sede de emoção. Exatamente. Então, muitas vezes o coração, quando o próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, ele vai dizer que aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração. O coração. Mente. É. Certo? Do homem é o que Deus tem revelado. Então, A quando lógica eu seria guardo- descer. Se Seria falasse descer. a carne. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, ou seja, Aí isso aí mais já é uma interpretação de novo. interpretação de novo. Mas, mais uma vez, você vê o que é ter aqui. Né? Então, Essa é análise tão aí. interessante isso que Paulo, inclusive, quando vai escrever aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, ele vai falar sobre eles terem recebido, ele vai falar, vocês receberam o meu evangelho, o nosso evangelho. Peraí, o evangelho não é de Jesus? Mas Paulo está tão imbuído com essa verdade, que é o que o senhor acabou de falar sobre conhecer, ele está tão intrínseco que quem visse Paulo, via Jesus. Quem via... O Paulo via a palavra exposta. Exatamente. É interessante João isso, capítulo 1, verso 1, o senhor até ia comentar sobre esse texto. Isso, pastor Anselmo Por vai favor. destrinchar agora João 1:1. A gente Fale tenta pra gastar nós. alguma coisa para agora ele vir e falar o que de fato tem lá nesse texto, que é bastante Em maravilhoso. arqueologos, né? No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Agora Apocalipse, como nós havíamos Sim. falado lá, você vai abrir Apocalipse. Uma outra questão de interpretação também, 3:15, né? Apocalipse capítulo de número 3. Vamos lá, acompanhe com a gente aí, ó. 14. Isso. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 14. É o paralelo de João 1. Isso, tá? Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Tá? É revelação que Cristo, de forma pessoal, dá para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é uma porção da Turquia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Opa. O princípio da criação de Deus. É. Quem lê esse texto aqui, transliterado para o português, como algumas seitas propagam por aí, vai dizer que Jesus foi criado. Foi primeira gerado coisa- pelo Pai e ele tem um princípio. Porque É. aqui diz assim, ele é o Amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira e ele é também o princípio da criação de Deus. Espera aí. Aí parece que vai entrar em choque com João 1:1. Porque se ele era o verbo, estava com Deus e era Deus e todas as Exatamente. coisas foram feitas por intermédio dele, como é que ele tem princípio? Aí nós vamos entrar aqui na exegese do texto. Porque a palavra princípio aqui no grego é arquê. E o sentido original de arquê é fonte. Né? Principiador.
principiador, ele é a fonte de Deus, ou seja, é dele que emana todas as coisas. Aonde entra, Isso aqui confirma não a criação, mas a sua divindade. onde vai entrar o quê? Gênesis capítulo 1, verso 1. Sim. A palavra hebraica Bereshit, Bereshit. porque Bereshit, dentro da palavra Bereshit, tem a palavra Rosh, que é cabeça, que é a fonte da onde se inicia. Então João escreve o evangelho dentro da linha de Gênesis capítulo 1, verso 1. Sim. Bereshit e Arque tem o mesmo sentido de fonte, principiador. Exatamente. Não é verdade? Muito bem colocado. Agora, dando esses exemplos das línguas originais, queremos falar sobre as linguagens da Bíblia, tá? Temos aí, no mínimo, 4. E né? é bom a gente salientar, evangelista Lucas, pastor Márcio, professores, que a falsa compreensão, a má compreensão das linguagens da Bíblia pode me levar a uma falsa interpretação dela. Sim. Então é importante a gente conhecer as linguagens da Bíblia e entender, quando a gente lê um texto, que tipo de linguagem está sendo aplicada naquele texto. E as seitas e heresias, elas se formaram por causa disso. Sim, Exatamente. Por exatamente. causa de não saber se interpretar Nós já vamos essas falar questões. algumas coisas aí. Vai lá. Vamos. Tá, mas só dando uma pincelada aqui mais uma vez, compartilhe, se você ainda não compartilhou, nós estamos aí com cerca de 55 minutos de programa, quase uma hora. Compartilhe, Isso. curta, né? Tá gostando? Marque outras pessoas aí, e para que seja bênção também esse programa para outro, tá bom? Vamos lá. Continuando, nós vamos falar sobre as línguas, as formas de linguagem aí, professor, não é isso? Isso, vamos lá. Partindo desse pressuposto, nós temos aqui algumas linguagens, certo? Temos a linguagem figurativa, a linguagem simbólica, a linguagem literária e a linguagem alegórica. Nós vamos te dar exemplos para te explicar uma por uma, começando pela linguagem figurativa. Eu acho, na minha opinião, que o livro que tem mais figuras é o Apocalipse. Sim, Sim. Né? muitas figuras. Muitas Agora, figuras de linguagem. As figuras transmitem verdades. Sim. Eu não posso interpretar o anticristo, dentro de Apocalipse capítulo de número 13, dizendo que é uma besta que sobe do mar, de forma literal, dizendo que é uma besta realmente sobe do mar, mas é semelhante ao leopardo, ou seja, um animal marinho, mas agora é semelhante a um leopardo, que tem boca de leão e pé de urso. Semelhante a um Godzilla, que vai saindo da água, com Pois 7 chifres, olhos e... Não tem lógica uma coisa Estranho. dessa. Agora, são figuras. Aí nós pegamos as figuras e entendemos que no contexto bíblico vai ter seus significados. Leopardo, velocidade, boca de leão, falando sobre o respeito que o leão tem dentro daquilo que nós chamamos da criação dos animais. Mar, povos, Né? né? Nós vamos falar do urso, que é a força, o mar está falando de povos, né? O animal marinho está falando sobre um animal assustador, também que vem desde o Antigo Testamento, que era chamado de Leviatã, não é? Então, são figuras. Nós interpretamos as figuras. Temos na própria igreja também as figuras da igreja, igreja como templo de Deus, igreja como templo de Deus, noiva. Nós temos muitas figuras sobre a igreja. A própria igreja, por exemplo, uma figura que retrata muito bem a igreja é o castiçal. A igreja é representada por um Castiçal. No Apocalipse, Castiçal. né? Os 7 castiçais. Representa literalmente a obra do Espírito na igreja. Então eu É. não posso entender de forma literal, e sim figurada. E essa questão figurada que é bastante abstrata, né, entendendo assim, nós temos visão de Ezequiel, né, a questão do que ele via, são visões e aquilo é literalmente figurativo, né, um arco dentro de um outro e coisa do tipo. Nós temos essa questão de que... Figuras. Exatamente, figuras, vendo em 360 graus, imagine um arco girando dentro do outro, né, ou seja... Ele não precisa de se virar propriamente dito, tem visões... E os arcos são 360, cheios de olhos. Cheio de olhos, 360 graus. Agora, Isso é se interessante. torna um perigo quando a gente pega uma linguagem figurativa e quer entendê-la como literal. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Vou Muito dar um perigoso. exemplo. Jesus disse, aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, esse não tem... Não tem parte comigo. E se eu entender isso de forma literal, como é que fica? Isso aí nós já vamos para... Isso aí é símbolo. Sim, nós vamos Parte entrar na simbólica questão é do interessante simbolismo. A gente Exatamente. não, inclusive, eu já vi gente falar, e a gente precisa tomar bastante cuidado, conforme o pastor Anselmo falou, sobre essa questão do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, ou seja, sendo simbolicamente, hoje, né, o símbolo é um pedaço de pão e um suco de uva, Representando. né, representando.
Totalmente representando. Não é transubstanciação, consubstanciação, graça inerente, não. É símbolo. A ceia, para nós, é símbolo. Mas eu já vi pessoas dizendo que quando tomam o cálicezinho do suco de uva, ela sente um gosto de sangue na boca. Realmente. Meu Deus do céu, se você um dia estiver tomando a ceia e sentir, você tem que cuspir isso aí. Porque Exatamente. não pode ser. E ele veio sangue, formar a não. igreja e não canibais. Exatamente. A gente não E pode é por isso que os fazer primeiros isso. cristãos eram acusados de canibalismo. Canibalismo. Porque exatamente. nos seus cultos, né, na hora de falar, vamos comer do corpo de Cristo, vamos beber do sangue de Cristo. E aí eles eram acusados de canibalismo por causa da doutrina da ceia. Não precisa ir longe. A própria Assembleia de Deus no Brasil, claro que a cultura dentro das assembleias mudou, de algumas igrejas mais antigas, a própria... as mais tradicionais da ceia. Isso, né? E outra, e se fechava as portas. A ceia era com portas fechadas. Então, o pecador que estava lá fora não entendia o que estava acontecendo, falando, esses crentes estão comendo carne humana e bebendo sangue humano. Né? Porque não entendiam a forma. Mas é isso aí. Pois é. Então aí nós temos a figurativa, que são as figuras. Temos a simbólica, que já se menciona aqui como o pão sendo símbolo do corpo e o vinho sendo símbolo do sangue, tá? Falando mais sobre coisas simbólicas. A diferença básica entre figurativa e simbólica entra a questão de a figura ser mais abstrata e o símbolo ser mais concreto. mais concreto, tá? No caso da ceia que acabamos de citar Exatamente. aqui. Mas aí nós temos... É uma diferença mínima também. Bem básica, tem que saber, é bem sutil, né? E temos aí a literária. A linguagem literária ela é bem básica para a gente entender isso. É entender que a Bíblia diz, e Jesus, com seus discípulos, pegaram um barco e foram para outro lado. Sim. Isso é literal. Cada um foi Ele para sua fez casa. isso. Jesus Cada um chorou. foi para sua Pronto. casa, exatamente. Jesus chorou. Jesus chorou. literal. Isso é literal. Jesus morreu. Não é? Literal porque teve a questão do corpo, propriamente dito, mas aí a gente tem aquela questão da alma e outras questões, mas enfim, morreu. Lázaro morreu literal. Agora, eu não vou interpretar isso como figurativo nem como simbólico. Sim, Exatamente. não temos como. Tem essas linguagens que são as mais fáceis de compreender. Eu acho que a mais difícil é a alegórica. Porque a alegórica nada mais é de que quando eu falo alguma coisa, mas ao mesmo tempo representando outras coisas. Que a forma mais fácil de explicar a alegoria é no livro de Cantares de Salomão. Ah, ali tem... Não é, pastor Márcio? Inclusive o livro de Cantares de Salomão é um livro que não leva o nome de Deus. Além do livro de Cantares de Salomão, o livro de Esther. Né? São os dois livros que não tem... Não aparece a palavra Deus, o nome Deus ali. Você sente, porque existe a inspiração, tem toda uma aferição e uma contextualização de que Deus está por trás da história, mas Cantares de Salomão e Esther são os dois livros da Bíblia que não tem o nome Deus literal nos seus escritos. Exatamente. Né? E aí, mas cheios de alegoria. E a gente entende o Cantares de três formas, de duas formas, alegórica e ao mesmo tempo literal. Sim. A alegoria vai caber entre o casamento de Deus com Israel e ao mesmo tempo de Cristo com a igreja. Jesus com a igreja. E de forma literal nós vamos entender um relacionamento comum dentro do amor eros entre um homem e uma mulher, tá? Isso. Em que Salomão deseja realmente a sua sulamita, sua né? amada, De forma às vezes até sensualizada, porque se a gente vê o texto de Cantares, algumas partes tem uma sensualidade entre um homem e uma mulher. Não estou falando de uma sensualidade levada para o lado da prostituição, mas a naturalidade entre um relacionamento eros, homem e mulher. Então se entendemos assim. Nós temos algumas outras alegorias quando nós falamos de formas, algumas vezes de instituições, como você mencionou aí, Salomão e a Sulamita, que tem um relacionamento e acabam representando Cristo e a igreja. E nós temos também muitas outras alegorias que a Bíblia menciona, principalmente nos livros dos profetas. Sim. Por exemplo, Ezequiel, que vê o vale de ossos secos. Sim. Alegoria. É uma alegoria. Por quê? Porque ele diz assim, o vale representa quem? O mundo. O vale representa o mundo. E os ossos? A nação de Israel, a casa de Israel, né? Falando sobre a família. E quando cada osso se ajunta ao seu osso, ali na verdade é uma alegoria do que aconteceu com Israel em 14 de maio de 1948. Sim, quando Israel se torna uma nação. É a restauração paulatina. Né? A voltar. Não é? Uma outra questão de alegoria que eu acho importantíssima a gente frisar aqui, e ela foi colocada pelo apóstolo Paulo de uma forma bem sintética e incisiva, quando Paulo compara os dois filhos de Abraão. O filho de Agar compara com a lei
Sim. Isaac, filho de Sara. com a graça, né? Ou seja, Ismael veio primeiro como a lei, mas no lugar de Ismael, Deus deu Isaac, A graça. comparando o quê? Fazendo uma Exatamente. alegoria. Interessante, né? O período velho Ele vai falar sobre a filha da testamentário. serva e a filha da promessa e tal. Então, eu achei isso muito... E agora uma deixa alegoria essa profunda. questão, conforme quando o professor Lucas estava falando sobre alegoria, sobre Salomão, a Sulamita, eu estou falando, Sim. principalmente com aquela fala do Eros, né? Tem toda aquela questão. É interessante que ele vai elogiá-la e vai dizer que ela é comparada às éguas de Faraó, né? Exatamente. Se você for analisar além da alegoria propriamente dito, você tem que conhecer o contexto do que era as éguas, égua literal, animal, e por que de Faraó, né? Aquela que era escolhida, aquela que tinha todo um tratamento especial para correr, para as competitividades, para se demonstrar, coisas do tipo. É um negócio bastante interessante. Então você vê daquele negócio que nós falamos anteriormente, do porquê, onde, quando. Então, quer dizer, você vai comparar uma mulher, você precisa hoje O camarada chegar para alguém, para a esposa dizer, você são como as éguas de Faraó. É complicado. Então, assim, é complicado. Paulo vai dizer que Não, e o problema não é só isso, é enfatizar mais ainda. Eu te comparo. eu te comparo, né? Paulo, quando vai Como falar diz o sobre texto, né? amo-vos como as minhas entranhas. Entranha? Amar como entranha? Que coisa estranha, não? É Então verdade. tem tudo a ver com esse símbolo, É. essas alegorias, essas questões que nós precisamos entender bem, não é? Pois é, gente. Agora nós vemos aqui a linguagem, só repetindo, figurativa, simbólica, literária e alegórica. Agora nós queremos falar rapidamente, para que a gente possa encaminhar para o encerramento, Para o final. falar sobre tipo e antítipo, né? Porque é diferente. É diferente. O tipo é quando um personagem representa ou tipifica um personagem que vai vir no futuro. Sim. Eu queria que o pastor Anselmo falasse sobre isso. O tipo realmente ele representa um personagem que vai vir no futuro. Ele pode representar um lugar ou uma situação. Por exemplo, Objeto. um objeto, um tipo de pessoa, tá? José era tipo de Cristo, tá? Porque assim como José foi amado de Jacó e rejeitado dos seus irmãos, Cristo era amado de Deus e rejeitado pelos judeus, Sim. né? Então, essa é a questão. Moisés também é tipo de Cristo. Então a gente vai ver muitos tipos aí A questão de objeto. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. a presença de Deus. Ou seja, através de um objeto. Então, o tipo, a arca, não é? O antítipo, a própria presença de Deus. Exatamente. O tabernáculo com o céu, né? Tipologia. É interessante essas questões. A questão de José mesmo, como pessoa, estou falando, José foi vendido. Jesus também foi vendido, né? Então, essa questão de tipo e antítipo é bastante interessante e quando a gente na fala Bíblia. de tipo, não só na figura ou no gênero masculino, no gênero feminino Sim. nós vamos encontrar. Tipo, por exemplo, Eva é um tipo de igreja. Um tipo Sim. de... Tá? Porque Eva saiu do lado ferido de Adão. E a igreja nasceu das feridas de Cristo no Calvário. Exatamente. É verdade. Quando Adão viu Eva pronta do seu lado, disse para ela: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa porque do varão foi formada. Ou seja, quando Adão olhou para Eva, ele disse: essa é igual a mim. Essa tem a minha natureza. Porque quando Adão estava solitário no jardim, né, ninguém tinha a natureza de Adão. Não. Né? Mas quando ele viu Eva pronta, disse: ela é igual eu. A igreja que tipifica a Eva é aquela que tem a natureza de Cristo, se assemelha a ele. A igreja é o antítipo de Eva e Eva é o tipo da igreja. Exatamente. Aonde também entra a questão do seguinte, porque Adão veio primeiro, foi criado primeiro, feito primeiro, e Eva escondida dentro dele. Dentro dele. Sempre esteve dentro dele. Sempre esteve dentro dele, Como costela. E a igreja é um mistério. escondido em Escondido Cristo. em Cristo. Né? Então, Assim como Cristo é um mistério escondido em Deus, era um mistério escondido em Deus, a igreja era um mistério É um escondido em mistério Cristo. escondido em Não é? Ou seja, tipo e antítipo, assim, de Antítipo. forma muito Clara. Isso, clara. de forma É claríssima. interessante, é uma das belíssimas matérias que a gente tem dentro da teologia e que vale a pena. Então, assim, veja como a Bíblia é sistemática, mas ao mesmo tempo esperamos estar esclarecendo muitas coisas aí para É vocês verdade. dentro dessa questão Dentro da do hermenêutica, campo porque da hermenêutica. é interessante. Por isso que É. estudar teologia é um curso que sobrepuja qualquer outro, né? Com respeito a todos. Por quê? Quando estudamos teologia, você é obrigado a conhecer
uma série de fatores que vai literalmente fazer-nos ter que entender para entender o que é a palavra de Deus, e aí fazermos a devida aferição a todos nós, né? Como é que eu tenho que aplicá-la literalmente? Se você for ver bem, outra questão de um texto interessante aqui, indo para alguns textos aqui, a gente caminhando para o fim, a questão de a palavra de Deus ser lâmpada e luz. Lâmpada. A lâmpada é lâmpada, ela acesa e ela apagada. E luz. Luz é a lâmpada em ação. E é interessante que o próprio Deus falou que, o próprio Jesus dizendo que nós somos luz do mundo, além de sal. Se você for analisar o sal no saleiro, ele é branco, mas joga ele na carne, ele fica que cor? Invisível. Perdeu a cor. desaparece. Mas se você tocar e pôr na língua, você sente o sabor. gosto. É a mesma coisa da luz. Nós somos luz em Cristo, certo? Somos luz em Cristo, mas, ou seja, a palavra é a lâmpada. E onde que ela vai iluminar? Em nós. Então eu tenho que ter a palavra dentro de mim, é como se o interruptor fosse acionado e eu sou luz. A palavra é a lâmpada. Ela, na minha vida exercitada, ela passa a ser luz. É um negócio interessante, né? Se você for fazer assim, bem algumas exegeses aqui interessante, de pegar alguns textos, você vai perceber essa situação sendo partindo desse pressuposto, em relação ao texto que o senhor mencionou, Salmo 119. 119, verso 105. 105. Tem um pano de fundo histórico e cultural dentro desse salmo, quando ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, é que esse texto é extremamente oriental, não é? E quando fosse se fazer viagem pelo deserto, levava-se essa lâmpada, sim. Principalmente quando ficava de noite. E a lâmpada, ela ficava nos pés, realmente. Sim. Por quê? Porque havia uma serpente que ela se levantava de surpresa debaixo da terra. Serpente do deserto. A serpente do deserto. Sim. E aí ela poderia realmente atacar e picar e colocar o seu veneno. Sim. Geralmente o lugar de ataque era o calcanhar. E era o calcanhar, exatamente. Já era profecia Aí, também, querendo ou não. que entra a necessidade de ter a lâmpada. E aí nós temos até uma aplicação para se fazer. Sim, sim. Porque a lâmpada é a palavra, se eu sou guiado por ela, a serpente não me ataca e eu posso continuar o meu caminho, Sim. não é? Muitos são atacados pela serpente e caem porque falta a palavra iluminando o seu caminho. Com certeza. Então, é importante só terminar com isso, porque se a minha interpretação for correta, a minha aplicação também será. Deixa eu só Né? colocar um outro texto aqui, Pode. 2 minutinhos, mas assim, eu Por quero favor. falar, e aí esse seja o último, e queria que vocês comentassem também, inclusive até algumas pessoas me perguntaram a respeito desse texto, e eu achei ele interessante, ó. Lucas, capítulo de número 12, verso 49, Lucas 12, 49, nós temos um texto bastante interessante e que parece um certo antagonismo à mensagem cristocêntrica. Eu vou ler o texto, presta atenção, Lucas 12, 49, diz assim: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sua sogra. Olha que texto interessante, de Lucas 12, 49 a 53. Sempre que nós vamos pregar, e essa é fato, é cerne da mensagem cristocêntrica, que Jesus, ele não tem amor, ele é o próprio amor. Exatamente. Ele veio salvar. Como que um texto desse diz que ele veio lançar fogo à terra e o que ele... Mas o que eu mais quero se ele já está aceso? E ele veio trazer dissensão. Discórdia. É tão interessante que a palavra de Cristo, só trazendo aqui fazendo uma hermenêutica desse texto, e os senhores, por favor, comentem se quiserem, mas é a questão interessante de... Quando Jesus está falando a respeito dessa discórdia, ele coloca aqui no texto 5 pessoas numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Pai contra mãe, mãe contra filho, nora contra genro, nora, sogra. Olha que coisa interessante. Imagine numa casa onde
tem-se 5 e 2 aceitam a Cristo e 3 não. Esses 2 têm paz. Mas o que acontece dentro da sua casa? Vai haver uma discórdia. E quando ele vai falar, vim trazer fogo na terra e o que mais quero se já está aceso, é literalmente isso. A palavra de Cristo, ela vai causar literalmente guerra. E desconforto, E né? desconforto. É esse o contexto. Exatamente. Então quer dizer, pessoas têm paz, mas em contrapartida outros vão ter literalmente o conflito, e essas pessoas que têm a paz vão ser conflitadas literalmente por causa dessa questão de que ele veio trazer não apenas esse amor no contexto de que quer ter o amor dele. Aí nós vamos entender quando muitas vezes, quando o texto, Jesus colocando, inclusive Pedro vai interpelá-lo a respeito de, e nós que deixamos casa, pai, mãe, né, por amor de ti. Aí ele vai dizer, não tem quem haja deixado casa, pai, mãe, dinheiro, por amor de mim, que não receba 100 vezes nessa vida com perseguição e ainda a salvação, né? Ou seja, o deixar, o negar, tem tudo a ver com priorizar o amor de Cristo em nós. Exatamente. Não é? Quando eu amo, aí literalmente eu amando, eu vou ter que enfrentar esses aborrecimentos, essa dissensão que vai acontecer. Aí vai entrar no primeiro mandamento que Jesus sintetizou: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Certo. Então, quando você ama a Deus, querendo ou não, ele é prioridade. Prioridade. Né? Então, assim, o evangelho realmente ele não vem só para unir. O evangelho ele causa divisão. Né? Porque umas divisões se que você às não vezes, deixar pai e não deixar mãe por amor de mim, você não é digno do meu reino e também de mim. Então o evangelho causa divisão, querendo ou não, porque nem todos vai receber e conceber o evangelho que você concebeu. Interessante, Divisão não né? no sentido pejorativo da palavra, mas Sim, no sentido exatamente. de que haverá uma cisão dentro de Exatamente. pensamentos, de ideologias e etc. Ou seja, então assim, Isso até... é provado, pastor Márcio, a gente Sim. está falando sobre união e essa incisão, que a maior forma de se identificar, ou a melhor forma de um ser humano se identificar com o outro, é quando ele comunga da mesma fé. Certo. Né? Então, quando há um cisma entre fés pelos membros da própria família, com certeza isso vai gerar atrito. Não, e eu até coloquei esse texto aqui por último, para nós entendermos uma questão seguinte, de que nós não podemos pregar irresponsavelmente, olha, vem para Jesus que os seus problemas acabam. Às vezes vai começar os mais sérios, que são esses. Exatamente. Mas por uma verdade absoluta e que nos leva ao céu. Exatamente. Não é? Porque quem não me ama e não ama o evangelho não é digno de mim. Quem não ama ao próprio Senhor e a causa dele, que é o evangelho aqui, a propagação. Então, verdade. eu não posso dizer, olha, vinde a mim, né? Vocês estão cansados e sobrecarregados, o Senhor dá alívio? Dá, claro, mas não vai resolver todos os problemas. Literalmente, ele vai trazer essa apaziguação, mas ao mesmo tempo vai causar esse cisma aí, esses problemas. Mas é por amor a ele, tá bom? Fica Glória aqui a os Deus. nossos sinceros, eu vou agradecer primeiro aqui, passo aos nossos irmãos. Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Estamos encerrando aqui mais um programa, mais um bate-papo da Escola de Discípulos. Foi um prazer ter estado com vocês. Chame outras pessoas, semana que vem estaremos juntos com outro tema intrigante, com certeza para nós aqui dissertarmos e conversarmos mais a respeito da palavra de Deus, pastor Anselmo. Quero agradecer a todos, agradecemos vocês que estiveram ligadinhos conosco. Divulguem o trabalho da Escola de Discípulos. Tenho certeza que esse tema hermenêutica bíblica enriqueceu a sua vida, tá bom? Divulgue, compartilhe, comente. Um abraço a todos, até a próxima edição. Evangelista Lucas. Deus abençoe, companheiros. Foi um prazer, uma satisfação novamente estarmos reunidos aqui falando da palavra de Deus. Como o pastor Anselmo bem colocou. Espero que tenha te ajudado para que você comece aí a desenvolver uma boa interpretação na sua vida diária, para que você pratique as escrituras, para que você ensine outras pessoas, para que você pregue a palavra de Deus. Estaremos aqui de volta na semana que vem na Escola de Discípulos.